Olá, começa agora o TV Câmara Notícia. Fique por dentro das principais informações do Legislativo pelotense. A Comissão de Orçamento e Finanças recebeu o secretário de Administração, José Francisco Cruz. Segundo o secretário de Gestão e Administração Financeira, José Francisco da Graça Cruz, as metas de 2014 foram cumpridas, no sentido de obter um equilíbrio fiscal e diminuir a dívida pública. Subtraindo a despesa da Receita Pública, se obteve um superávit de cerca de 30 milhões. O secretário ressaltou, porém, que esse valor não significa propriamente dinheiro sobrando. São sobras orçamentárias e que nós precisamos provocar esse superávit para fazer frente à despesa financeira. Que despesa financeira é essa? Repasse para a Câmara, que é uma despesa intragovernamental, e também o repasse que é feito para a Previpel em função do déficit financeiro que se instalou naquela instituição em função da conjuntura dos fundos previdenciários. Cruz ainda disse que, apesar da readequação de valores da planta do IPTU ter acontecido no ano passado, o verdadeiro impacto das mudanças ainda não pode ser aferido com precisão. Não há pela seguinte razão. Como houve uma mudança no período de pagamento, ou seja, anteriormente, até o dia 20 de dezembro, encerrava-se o prazo para quem pagava com antecipação e um consequente desconto de 15% foi transferido para 5 de janeiro, muitas pessoas transferiram esse pagamento para janeiro. Como uma pequena parte entrou em 2014, reduziu essa entrada de IPTU em 2014. Por isso, daqueles 29 milhões de 2013, passou para 22 milhões de 2014. Mas, evidentemente, o que vai ocorrer em 2015? Vai haver um espectro bem maior na receita, porque parte do que era de 2014 acabou entrando em 2015. O presidente da comissão, Ricardo Santos, e o vereador Marcos Ferreira realizaram questionamentos acerca do deslocamento de recursos para serviços públicos. Aonde está o material que está sendo comprado para execução, né, das atividades principais aí, que é saneamento, o patrulhamento, o cyber, a limpeza de valeta, né, o pagamento da empresa terceirizada contratada pelo município para fazer a limpeza das nossas vilas, né, e do centro, né, de toda a nossa cidade. Que hoje a Sersul recebe em torno de R$1.400.000 e no fim do ano passado tivemos um aditivo de mais R$800.000. Então é claro que nós temos que investigar e saber onde está esse dinheiro. Além disso, os parlamentares também realizaram questionamentos para o secretário acerca de uma denúncia envolvendo a empresa que realizou a segurança do Carnaval de Pelotas. Veio, participou do processo e chegou participando com o valor de R$250.000. Né? Uma empresa local da nossa cidade, ela entrou com o valor de R$127.000. Essa empresa, como era uma microempresa, se apresentou como microempresa, mas não era, e não foi consultado na hora, ela deu um valor de R$127.001, porque ela tem o direito, como por ser microempresa, de dar um segundo lance. E ganhou o Carnaval de Pelotas. Só que nós contratamos um número de serviço e eles apresentaram menos de 50% dos seguranças que estava no processo de licitação. Me surpreendeu essa revelação. Mas, evidentemente, o que eu disse aos senhores vereadores é que tão logo tomarmos conhecimento, tá, dessa denúncia, nós vamos, evidentemente, apurar. Com o corte de 30% no repasse dos recursos do governo do estado aos hospitais filantrópicos, algumas instituições de Pelotas já pensam em fechar as portas. Dentre os hospitais que podem ser afetados em Pelotas está o Hospital Espírita, que atualmente é o único da região que atende pessoas com problemas mentais e dependentes químicos. O presidente da instituição, Carlos Jardim, esteve na Casa Legislativa pedindo apoio ao parlamento para tentar reverter essa situação. Se luta para manter uma instituição e não estamos recebendo, tanto o governo do estado quanto o governo federal, a ajuda que poderíamos receber. Atualmente, o hospital recebe mensalmente R$81.000, valor que mantém os gastos da instituição. Segundo Jardim, os investimentos feitos são com a ajuda da comunidade e instituições parceiras. Se nós não tivermos ajuda, nós não temos condições financeiras de fazer, porque o hospital não tem condições de fazer isso. Nós temos que manter a alimentação, medicamento,
a folha de pagamento e não dá para fazer mais nada. O vereador Rafael Amaral recebeu Carlos Jardim na presidência da Câmara de Vereadores e se propôs a buscar ajuda junto aos outros parlamentares para buscar sensibilizar o governo do estado. Segundo o parlamentar, os hospitais ainda enfrentam outros problemas. As pessoas criticam muito os hospitais, mas não sabem o que se passa para sobreviver um hospital aberto. Essa grande crise que pode acontecer nos próximos dias, onde o governo do estado, em reunião, tenta cortar 30% do repasse, torna inviável manter um hospital aberto. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é tentar, com um agente político, tentar solucionar, buscar reuniões com o governo do estado e, a partir desse momento, com o apoio do Hospital Espírita e dos demais vereadores, vamos buscar uma proximidade com o governo do estado e tentar mostrar para eles a realidade. Como tentativa de reverter a situação e apresentar ao governo o que esta redução pode representar, foi realizada uma audiência pública nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa, que tratou da crise financeira das santas casas e hospitais filantrópicos. O projeto de lei da reforma administrativa do Executivo foi enviado para análise dos vereadores. Uma das primeiras medidas do prefeito Eduardo Leite, quando assumiu o cargo, foi unificar algumas secretarias e diminuir em 20% o número de cargos de confiança, com a justificativa de reduzir as despesas da prefeitura. Agora, 2 anos depois, o chefe do Executivo muda novamente a estrutura da administração municipal, criando, além de 3 secretarias, os cargos de chefe de departamento e diretor executivo. O projeto, enviado para análise e votação dos parlamentares no último dia 25, também extingue os cargos de superintendente, supervisor, líder de equipe, gerente e encarregado de turma e cria secretarias de obras e pavimentação, transporte e trânsito e de habitação e regularização fundiária. De acordo com o vereador da base do governo, Luiz Henrique Viana, a alteração busca deixar o serviço mais eficiente. Hoje, com a capacidade do governo, com a capacidade do executivo de investir, e que muitas coisas que já estão acontecendo, a compra da usina de asfalto, por exemplo, né, que vai possibilitar que a prefeitura, com recursos próprios, faça pavimentações, consertos, enfim, aliado aos projetos que foram do PAC Pavimentação, que também já, alguns até com licitações, isso fez com que houvesse a necessidade de uma secretaria para se dedicar para aquilo, quando ela tinha sido enxugada. Então, a Secretaria de Obras, que tinha sido abrangida pela Secretaria de Serviços Urbanos e continuou fazendo trabalho dentro das suas necessidades e possibilidades, com aperto, é verdade, agora vai ser criada a Secretaria de Obras e Pavimentação. A Secretaria de Transporte e Trânsito, ela também tinha sido abrangida na Secretaria de Gestão e Mobilidade Urbana, Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana. Ela sai de lá e vai ser criada uma secretaria. Por quê? Porque também houve mais necessidade. Havia o ajuste, havia o aperto, e agora, com a duplicação do número de agentes de trânsito, com o novo sistema semafórico que está sendo feito, com a própria mudança na mobilidade urbana da cidade e obras que estão sendo feitas que exigem mais também, com a licitação do transporte público e a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, que está sendo criada, que também estava lá na gestão da cidade de mobilidade urbana, agora criada de habitação para que o município possa atender melhor também as pessoas e ainda pelos programas que foram feitos pelo município, como o próprio Habilita, que foi lançado ontem, né, que possibilita que as pessoas, através da internet, se cadastrem, com um cadastro mais transparente, com mais atendimento para as pessoas e com a regularização fundiária de vários loteamentos irregulares que haviam em Pelotas e que já foram, inclusive, realizados legalmente, mas agora precisa efetivamente que seja executada a regularização para as pessoas. Também há necessidade da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Quanto aos novos cargos, o parlamentar destaca que eles vão de encontro à atual necessidade administrativa do município, além de atenderem a uma determinação judicial. Do Ministério Público, em que aquela estrutura estava falha por vários problemas, enfim, que o Ministério Público apontou e que houve um julgamento. Então agora, 2 anos e 2 meses depois do governo ter assumido, ter conseguido equilibrar as contas do município,
ter buscado, através de projetos e de programas, investimentos, né, que hoje nós já temos garantidos para o município. E ter alcançado capacidade de investimento próprio também, para conseguir alcançar os seus objetivos, houve necessidade de uma reforma administrativa. O presidente da Casa, vereador Ademar Ornel, acredita que mesmo depois de 2 anos, o atual governo municipal ainda não conseguiu definir a melhor forma de administrar a cidade. É que o governo realmente cometeu um erro e vem cometendo erros. Não tem uma definição, nem uma proposta clara de governo. Em função desta ausência de uma definição clara de como montar a sua estrutura, ele tem que fazer readaptação. A minha posição como vereador, devido a essa questão da preliminar, é de que o governo tem o direito de fazer isso. É das suas prerrogativas fazer isso. Se esse serviço vai ser prestado à comunidade, adequadamente, satisfatoriamente, atendendo às obrigações do governo, tudo bem. É a função do Estado, do município ou do Estado. Agora nós temos que apostar que o governo tenha a convicção que está fazendo. Na sessão ordinária da última terça-feira, o assunto gerou debate. A oposição ao governo, representada pelo vereador Beto Z3, é enfática ao afirmar o descontentamento com o projeto. Nós entendemos que nesse momento, essa crise que passa os estados, a União, enfim, não é o momento de criar mais cargos na estrutura administrativa. Por isso nós gostaríamos de debater muito, seremos contrário aqui na casa, a nossa bancada e a bancada do PDT, estamos muito atentos a essa situação, porque o prefeito, ele mesmo, quando assumiu, foi um primeiro ato dele, assumindo o governo, foi reduzir 20% dos cargos de confiança e reduzir secretarias. Aí ele deixa passar um determinado período, faz um ajuste contemplando a sua base pela questão do IPTU, faz essa relação, não tem como não fazer, então nós estamos muito apreensivos, né, vai onerar os cofres públicos e nós vamos ser uma voz atuante aqui contrária a esse projeto. Dentro do Legislativo, as opiniões se dividem. A polêmica sobre quem vai ser nomeado para os futuros cargos alcançou até mesmo os vereadores da base do governo, como o professor Adinho, que se mostra contrariado com a falta de diálogo. O governo tem o direito, quando é eleito, de propor um núcleo de governo, um número de secretarias e depois mexer. Eu não discuto isso. Eu discuto que eu acho que o vereador que vota tem que ter absoluta certeza daquilo que está votando, o número de cargos que serão criados, para quem vão esses cargos e quem serão os ocupantes desse cargo. É essa a intenção do PPS, é saber exatamente o que vai acontecer com essa reforma. Após 12 anos recebendo auxílio transporte, alguns alunos do IFSU perderam o benefício. A mudança causou revolta. Os estudantes dos campi Pelotas e Visconde da Graça, conhecido como KVG, que estudam nos cursos de técnico subsequente, não possuem mais o desconto de 60% na hora de comprar a passagem. Isso se dá devido à mudança na interpretação da lei, que agora considera essa concessão um privilégio. Existe um decreto da Prefeitura de 2002 que regulamenta isso. E esse decreto, a partir desse ano só, que começou a ser interpretado. A gente se baseia na lei municipal que defende a minha passagem para o estudante e que ela é de 2002 e até hoje ela era interpretada de uma maneira. E de forma arbitrária agora passou a ser interpretada de outra forma. Os alunos prejudicados se manifestaram em frente ao Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Pelotas. A intenção é mostrar que o aluno está mobilizado sim, que não adianta toda vez que se tenha uma perca no orçamento vir por cima do aluno e para mostrar que não vai ser na base da imposição que vai se conseguir as coisas. Devido à movimentação, o representante dos empresários do transporte coletivo da cidade, o advogado Aires Martins, e o superintendente do Departamento de Transportes e Trânsito da Prefeitura, Flávio Alalan, marcaram uma reunião com a comissão do IFSU. A gente vai ter uma reunião com o advogado do consórcio para que a gente possa ter uma resposta sólida sobre o que vai acontecer e se a gente vai retornar aqui ou não. Espero que a gente consiga, né, retroceder isso e que a gente consiga, porque é um direito do aluno. Além do apoio do Departamento Jurídico do IFSU, os organizadores da manifestação procuraram o vereador Marcos Cunha para ajudar nas questões legislativas. Nós estamos num período aí de
propostas de passe livre para os estudantes e em Pelotas nós estamos vendo um retrocesso brutal, né? Agora, de uma hora para outra, os empresários resolveram limitar o direito dos estudantes e retiraram simplesmente o direito ao passe reduzido, né, a tarifa reduzida para os estudantes, o que é uma afronta. Nós temos que fazer agora todo um movimento de resgate aí, e da manutenção desse direito que os estudantes estão perdendo por conta do simples ato unilateral das empresas. E os estudantes deixam claro que não vão desistir. A gente espera, com a manifestação, fazer a nossa voz ser ouvida, fazer com que o consórcio tenha um pouquinho mais de humanismo na hora de ler e interpretar essa resolução e ver que existe muito estudante que talvez esteja sendo totalmente prejudicado, que não consiga ir à aula por causa disso. O ex-atacante do Brasil de Pelotas, Bira, esteve no Legislativo e foi recebido na presidência. O ídolo chavante veio no parlamento encontrar os amigos que trabalham na Câmara e que estiveram junto com ele em comemorações que aconteceram recentemente. Na verdade, eu vim fazer um agradecimento a alguns amigos, né, que estavam presentes na festa do jogo contra o Flamengo. Abri um parênteses que foi o Anderson, que no sábado já esteve comigo na comemoração do meu aniversário. E Anderson Garcia me convidou para que eu visitasse a casa e foi com o maior prazer. Bira também falou um pouco das carências esportivas na cidade e aproveitou a oportunidade para conhecer o trabalho dos parlamentares. Assisti nessa manhã as reivindicações do que vem acontecendo em nossa cidade, as modificações que os vereadores estão lutando para que realmente aconteça. Então eu fico satisfeito em visitar o presidente da casa, em visitar meu amigo Anderson Garcia e rever alguns colegas que eu nem imaginava que estavam trabalhando na Câmara de Vereadores. Então, para mim é uma satisfação imensa e poder participar não só e vir falar um pouco do esporte, o que é preciso para a nossa cidade também. O vereador Anderson Garcia destacou que o atleta é referência no futebol para todos os pelotenses e pediu para que ele participe de uma audiência promovida pela casa voltada para o segmento esportivo. O Bira representa toda uma nação, né? A nação rubro-negra e amigo pessoal, veio conhecer a casa. E o Bira vai ser peça fundamental na discussão do programa do Pro Esporte, né? Então, na audiência pública de terça-feira, ele já está convidado a fazer parte da mesa de discussão, porque a gente acredita que a imagem do Bira é a imagem do esporte pelotense, né? E o Bira, por si só, representa muito para a nossa comunidade. Então, ele já está convidado a participar da mesa da nossa audiência pública na terça, às 19 horas, que trata do Pro Esporte, que eu acho que é a cara do Bira, né? O Bira, ele mora em Pelotas, ele vive as coisas de Pelotas, ele é lá do bairro Fragata. Então o Bira é nosso e a gente tem que dar o reconhecimento, e a Câmara está mais uma vez dando reconhecimento a uma pessoa que é daqui, que mora aqui e que fez história aqui na nossa cidade. O ex-jogador confirmou presença no encontro, justificando que o esporte faz parte da vida dele. Eu, desde os 13 anos que eu pratico futebol. Quando parei, não saí, continuei nesta função, inclusive trabalhando com escolas, com escolinhas de futebol. Uma delas foi o Grêmio Futebol Porto Alegrense, que nos deu carta branca para fazer isso em Pelotas há muitos anos, que até hoje é dirigida pelo meu afilhado Everton. Então, falar de esporte para mim é me convidar para uma grande festa. E o Anderson Garcia fez isso, me convidou para que a gente pudesse discutir, trocar ideias, e que é com o maior prazer, apesar de nós sermos particularmente amigos, é com o maior prazer que eu gosto de falar sobre aquilo que eu fiz durante a minha vida toda. Um ato de homenagem proposto pelo vereador Antônio Pérez marcou a passagem do aniversário de 120 anos do Colégio Gonzaga. Com uma história centenária, a instituição que carrega junto à educação valores desde a sua fundação, tais como a fé, foi reconhecida pelo Parlamento e trouxe ao plenário dezenas de alunos e representantes docentes. A importância do colégio para o município foi salientada pelo diretor do colégio, Carlos Santo. A história da cidade e a história do colégio estão muito interligados. De qualquer maneira, esta instituição Colégio Gonzaga, que está completando hoje 120 anos, ela já contribuiu muito para a cidade. Ela já foi um banco
dentro do colégio. Ela já teve uma faculdade de economia e futuramente, mais adiante foi transferida para a Mitra para poder formar o grupo de faculdades e se tornar a Católica uma universidade. E essa história rica faz com que a gente diga a instituição é realmente a história da cidade de Pelotas. Com 120 anos de história, muitas pessoas deixaram marca na escola, pelos corredores, nas salas de aula, na banda, Olimpíadas, e devido a esses mais de 100 anos, a direção da escola quer criar um acervo para ficar na história. Vamos fazer a execução de um museu, onde neste museu a gente quer colocar as peças históricas e a gente vai perceber na prática o quanto de relevância temos para a cidade. O vereador proponente, Antônio Pérez, durante a sessão, relatou a história e citou nomes importantes que marcaram o educandário. Nada mais justo que a cidade de Pelotas prestar essa homenagem. A passagem do irmão, o padre Alberto, que veio a falecer semana passada, que faz parte da história dessa instituição. Então, acho que eu quero parabenizar ao Colégio Gonzaga, os gonzaguianos, os famosos galinha gorda. Então, a Câmara de Vereadores, o Colégio Gonzaga estão de parabéns. O TV Câmara Notícia fica por aqui. Fique ligado em nossa programação. A qualquer momento, mais informações do Legislativo Pelotense.